Queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um privilégio estarmos juntos nesse que é o 7º dia de exposição do livro de Levítico. Hoje estarei expondo os capítulos 19, 20 e 21. Vimos no início e no final do capítulo 18 o anúncio de Deus: Eu sou o Senhor vosso Deus. No capítulo 19, a expressão Eu sou o Senhor ocorre 15 vezes, mas aqui é difícil encontrar qualquer divisão de tópicos, pois as leis de todos os tipos são encontradas uma após a outra. Foi sugerido que, neste caso, a razão é enfatizar que a lei é uma só. Há uma unidade nela que não deve ser ignorada por aqueles que estão sob a lei. Lá Tiago, no capítulo 2, verso 10, vai reforçar esse argumento. Ele diz: Pois todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de tudo. O capítulo começa com a afirmação de Deus: Sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A santidade envolve não apenas agir corretamente, mas amar o que é bom e odiar o que é mal. Assim, Israel deveria estar totalmente ao lado de Deus. A verdadeira consideração pela mãe e pelo pai está ligada à guarda dos dias de sábado, que era para expressar a consideração por Deus, como vemos no verso 3. A idolatria é firmemente proibida, como diz o verso 4. Isso havia sido declarado nos 10 mandamentos, mas é frequentemente repetido porque Deus conhecia a tendência de Israel para a desobediência. Se uma oferta pacífica fosse oferecida, deveria ser comida nos primeiros 2 dias, mas depois disso, qualquer parte restante deveria ser queimada e não comida, como diz os versos 6 e 7. E quem ignorasse isso seria morto, diz o verso 8. A autodisciplina também deveria ser exercida na colheita. Eles não deveriam colher os cantos de seus campos, nem voltar para respigar, pegar o que foi deixado na primeira colheita. Isso deveria ser deixado para os pobres e estrangeiros que tinham poucos meios de subsistência. Isso está lá nos versos 9 e 10. Essa lei testava se eles amavam seu próximo e se sua fé estava realmente em Deus. Roubar, trapacear, mentir, jurar falsamente em nome de Deus são males comuns, mas proibidos por lei. Versos 11 e 12. E não menos mal sob a graça, pois novamente não há fé nem amor em nenhum desses comportamentos. O mesmo é verdade em qualquer tipo de tratamento opressor que alguém possa praticar em seu vizinho, incluindo adiar o pagamento do salário de seu empregado, como diz o verso 13. A consideração e cuidado com os surdos e cegos também é exigida por lei. Assim como a justiça e a imparcialidade no julgamento, não favorecendo nem ricos e nem pobres. Falar ou caluniar é então mencionado, seguido de ódio oculto. A lei não proíbe apenas más ações, mas também maus pensamentos do coração, como dizem os versos 16 e 17. Se um irmão tivesse feito o mal, não havia razão para odiá-lo. Antes, até mesmo a lei exigia que ele repreendesse o ofensor, não com um espírito severo, não o condenando nem guardando qualquer rancor contra ele, mas em vez disso, você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Misturas também são proibidas. Os judeus não deveriam permitir que seus rebanhos procriassem e fossem, por assim dizer, cruzados com outras espécies. A semente misturada não devia ser semeada. Linho e lã não deviam ser misturados em nenhuma vestimenta.
Isso tem um significado típico, como é visto lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, onde Paulo vai dizer: não sejais unidos desigualmente com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo tem Cristo com Belial? Ou que parte um crente tem com um incrédulo? E que acordo tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Embora o adultério fosse punível com a morte, ainda assim uma diferença foi feita, como o caso do verso 20 do capítulo 19. Se um homem tivesse relações sexuais com uma escrava cuja liberdade não fora comprada, mas que estava prometida para ser mulher de outro, indenizaria totalmente o senhor daquela escrava. Porém, uma vez que ela não era livre, nem o homem nem a mulher seriam mortos. Esse pecado poderia ser expiado com uma oferta pela culpa, segundo os versos 21 e 22. Quando Israel entrou na terra de Canaã e plantou árvores, eles não deveriam comer nenhum de seus frutos durante os primeiros 3 anos. No 4º ano, eles ainda não deviam comer o fruto, mas consagrá-lo ou santificá-lo para o Senhor. Então, no 5º ano, eles poderiam comê-lo. Essas não são leis para os gentios, nem para a presente dispensação da graça, mas nos ensinam que em tudo, até mesmo em nosso comer, Deus deve ter o primeiro lugar. No verso 26, a proibição de comer qualquer coisa com sangue está relacionada à proibição de adivinhação, pois a primeira fala dos direitos de Deus e a segunda de que não devemos permitir que Satanás tenha direito nenhum sobre nós. Nos versos 27 e 28 do capítulo 19, nos dizem que nossos corpos não são de nossa responsabilidade para fazer com ele o que quisermos, seja para nos barbearmos, fazermos cortes na nossa carne ou até mesmo sermos tatuados. Deus estipulou, por assim dizer, um estilo único para seus servos. Embora hoje muitos tendem a desconsiderar esses mandamentos, justificando para isso a liberdade da graça, precisamos entender o que Paulo quis afirmar quando disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Os pais são advertidos contra o terrível mal de prostituir suas filhas. Isso não seria apenas uma crueldade grosseira para as filhas, mas levaria à maldade que encheria o país. Novamente, o Senhor também insiste em guardar seus sábados e reverenciar seu santuário, pois o relacionamento pai-filha será justamente sustentado onde houver um relacionamento adequado com o Senhor. Esse relacionamento sagrado também exige a recusa total de qualquer relacionamento com médiuns e espíritos familiares, como diz o verso 31, que representam Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Os idosos entre as pessoas deviam ser tidos em honra e respeito. Hoje, nos países orientais, as pessoas são mais cuidadosas com isso do que no Ocidente. Além disso, quando um estrangeiro viesse morar em Israel, ele deveria ser tratado com respeito e cortesia. De fato, Israel foi instruído a amá-lo como a si mesmo, como diz o verso 34. Se isso fosse verdade em Israel sob a lei, quanto mais enfático deveria ser para os cristãos que estão sob a graça. Insiste-se que nenhuma injustiça de qualquer tipo deve ser encontrada entre os israelitas, seja em medidas, pesos ou volumes. Suas escalas deveriam ser honestas, seus pesos e todas as medidas. Essas coisas são sempre certas, seja em Israel ou entre os gentios, como a consciência de todos dá testemunho. O cristão
fica feliz em se conformar com tal instrução, não porque seja lei, mas porque conhece e ama o Senhor. Assim é adicionado aqui: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Fomos libertados pela graça de uma escravidão muito pior do que a do Egito, e temos maiores razões para responder com amor e obediência ao Senhor. No capítulo 20, dos versos 1 a 8, nós temos as penalidades pelo pecado. O capítulo 19 deu muitas leis que proíbem o pecado. Agora o capítulo 20 mostra que a lei, quando é violada, exige certas penalidades. Essas penalidades deveriam ser executadas assim que a culpa do infrator fosse comprovada. Não haveria processos judiciais prolongados e nenhum recurso depois que a culpa foi comprovada e a pessoa considerada culpada. Mesmo nos dias de Salomão, Israel falhou em cumprir essas penalidades prontamente, de modo que lá em Eclesiastes capítulo 8, verso 11, Salomão vai dizer: visto que a sentença contra uma obra má não é executada rapidamente, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente estabelecido neles para fazer o mal. Na cultura ocidental de hoje, esses longos atrasos fizeram com que as pessoas zombassem do sistema judicial. Mas os versos 1 a 8 vão falar de pecado contra Deus. Oferecer filhos a Moloque era punível com a morte, como já vimos que o principal ritual desse deus Moloque era o sacrifício de crianças. Dada a gravidade do pecado, as pessoas eram responsáveis por apedrejar o ofensor até a morte, como diz o verso 1. Se o povo fosse negligente nisso, então Deus executaria seu julgamento sobre a pessoa e sua família, e sobre todos os que se identificaram com a pessoa no mal que ela fez, como diz o verso 5. Da mesma forma, no caso de qualquer pessoa que consulte médiuns ou feiticeiros que possuam um espírito familiar, sua punição seria a morte. Mais tarde, na história de Israel, o rei Saul baniu médiuns e espíritas da terra de Israel, conforme narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 27, verso 3. Mas ele mesmo foi consultar uma médium, sem resultados agradáveis, pois ele morreu no dia seguinte. Portanto, para Israel, o único caminho seguro era a decisão de consagrar-se ao Senhor em santa separação do mal, guardando e cumprindo seus estatutos. Dos versos 9 a 21 do capítulo 20, nós temos as penalidades pelo pecado contra outros. O verso 9 trata do pecado contra os pais, que devem ser reconhecidos com pelo menos um sério respeito, à parte de toda a questão de sua confiabilidade. Mesmo que eles fossem injustos, isso não dava aos filhos o direito de amaldiçoá-los. Os 10 mandamentos diziam para honrar o pai e a mãe. Portanto, amaldiçoar, falar mal dos pais, era para ser punido com a morte. O adultério também exigia a pena de morte tanto para o homem quanto para a mulher envolvidos nisso. Deus não exige que os governos gentios apliquem as leis de Israel, mas esses males não são menos perversos onde quer que sejam encontrados. Enquanto isso, Deus está atrasando a punição e hoje está ordenando a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, como diz Atos capítulo 17, verso 30. Se assim for, eles serão salvos do castigo que merecem. Do contrário, o castigo não será apenas a morte, mas o tormento eterno no lago de fogo. A pena para o incesto era a morte para ambas as partes, verso 11 e 12. Os culpados de relações homossexuais incorrem na mesma pena, deveriam ser mortos. Se um homem se casasse com uma mulher e sua mãe, todos os 3 seriam queimados até a morte.
Um humano e um animal que tivessem relações sexuais também deveriam ser mortos. O incesto com uma meia-irmã era o mesmo que com uma irmã plena, exigia a morte. O mesmo aconteceria com as tias, tanto do lado do pai como do lado da mãe. É evidente que tal maldade entre tio e sobrinha seria o mesmo. O versículo 21, evidentemente, se refere a alguém que tomou a esposa de seu irmão enquanto ele ainda vivia. Pois se ele houvesse morrido, então seu irmão deveria casar-se com a viúva e cumprir a lei do levirato, gerando descendência que seria contada como se fosse a de seu irmão falecido. Vamos ver essa regra, aliás, lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5. Mas continuando, dos versos 22 a 27 do capítulo 20, esta última seção do capítulo enfatiza na consciência do povo a importância vital de guardar todos os estatutos e julgamentos de Deus. Essas eram leis que Israel havia 3 vezes prometido cumprir. Lá em Êxodo 19, verso 8, em Êxodo 24, verso 3 e também em Êxodo 24, verso 7. Se eles não guardassem isso, a terra iria vomitá-los, pois Deus separou a terra como sua própria terra santa. Essa terra expulsaria as nações que a ocupavam por causa da adoração de ídolos e espíritos malignos. Também poderia fazer o mesmo com Israel, se Israel descesse a um nível semelhante. Na verdade, a história provou isso na dispersão de Israel de sua terra por séculos, após sua rejeição a Cristo, seu Messias prometido. Eles não poderiam dizer que não foram avisados. Muitas escrituras ao lado disso os admoestavam e advertiam. Eles foram separados por Deus de todos os outros povos, como diz o verso 24. Portanto, eles deveriam discernir claramente entre o puro e o impuro. Esses versos inferem claramente que animais e pássaros impuros eram símbolos de pessoas impuras, de quem Deus separou Israel. Assim, eles deveriam ser santos, separados do mal, porque Deus é santo, e ele os separou dos gentios para serem seus, conforme o verso 26. O capítulo termina com a sentença de morte por apedrejamento pronunciada contra qualquer médium ou espírita, como diz o verso 27, pois o objetivo dessas pessoas era livrar-se da autoridade de Deus por meio da atividade satânica. No capítulo 21, vai falar das responsabilidades especiais dos sacerdotes, dos versos 1 a 15. Visto que os sacerdotes tinham o sagrado privilégio de aproximar-se de Deus em nome do povo, eles eram, portanto, mais responsáveis em sua conduta. Em nossa presente dispensação da graça, todos os crentes são sacerdotes, não por indicação oficial, como no caso de Arão e seus filhos, mas em verdadeiro caráter moral. A contaminação externa que os sacerdotes levitas deveriam evitar é típica da contaminação moral mais séria que os cristãos deveriam ter todo o cuidado de evitar. O sacerdote não deveria ter contato com o cadáver, exceto no caso de parentes próximos, pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã solteira, como dizem os versos 2 e 3. Nesses casos, ele provavelmente teria alguma responsabilidade pelo enterro. O simbolismo aqui envolvido é que o cadáver fala do que antes estava vivo, mas se transformou na corrupção da morte. Como vemos em Apocalipse capítulo 3, verso 1, tem o nome de que está vivo, mas está morto. Este foi de Sardes, antes um testemunho próspero da graça de Deus, mas agora morto no que diz respeito a qualquer relacionamento com Deus.
Se os crentes têm um caráter sacerdotal, eles se manterão afastados de qualquer associação de um corpo dessa natureza. Os sacerdotes também não deveriam se entregar às superstições pagãs de raspar a cabeça, cortar as extremidades da barba e ferirem os seus corpos, pensando que com isso estariam agradando a Deus, para acrescentarem o seu próprio sangue aos sacrifícios que seriam oferecidos no altar, conforme era costume dos pagãos em suas oferendas aos demônios. O fato de serem santos para seu Deus é novamente enfatizado no verso 6, responsáveis por não profanar seu nome, isto é, trazer esse nome glorioso de Deus ao nível da humanidade caída, pois eles ofereciam as ofertas do Senhor e o pão do seu Deus, pelos quais ele recebeu o mais alto lugar de dignidade. As esposas dos sacerdotes deveriam ser cuidadosamente selecionadas. Aquela que havia sido prostituta ou promíscua, ou que estava divorciada do marido, ou até mesmo viúva, não devia ser tomada como esposa por um sacerdote. Embora essas coisas não sejam leis para governar os crentes hoje, são típicas da contaminação moral que os crentes devem evitar. Dizem que uma pessoa pode ter a liberdade de casar, mas somente no Senhor. Paulo vai falar isso lá no capítulo 7 de Coríntios, verso 39. Um crente deve ter discernimento espiritual para saber se uma mulher é a parceira adequada para ele. A graça de Deus pode operar com qualquer uma das mulheres acima, a ponto de mudar grandemente seu caráter, de modo que agora, neste dia de graça em que nós vivemos, aquela que é verdadeiramente convertida por Deus pode ser transformada em uma esposa fiel e devotada. O discernimento espiritual do crente quanto à escolha do companheiro, portanto, é de vital importância, seja ele homem ou mulher. A santidade de Deus está envolvida nesse assunto também, como diz o verso 8. E é bom prevenir-se contra qualquer sugestão de comprometer essa santidade. Se uma filha de um sacerdote agisse como uma prostituta, ela seria queimada até a morte, pois havia profanado seu pai, mostrando desprezo por seu relacionamento com Deus. Hoje, a graça não executa tal sentença, mas pode agir na verdadeira restauração de tal ofensora. O sumo sacerdote não tinha permissão para descobrir sua cabeça nem rasgar suas vestes. Isso porque ele é uma figura de Cristo, que sempre esteve sujeito à autoridade de Deus, como simboliza a cobertura e cujos hábitos simbolizados pelas vestimentas eram perfeição absoluta. Rasgar fala de julgar o mal, mas não havia mal em seus lábios para que Jesus fosse julgado. Quando o Senhor Jesus se apresentou ao Sinédrio, o sumo sacerdote desobedeceu a essa lei, rasgando suas roupas. Assim, ele expressou sua atitude de desprezo para com a palavra de Deus e para com o Filho de Deus. Na igreja do Senhor, o homem é instruído a não cobrir a cabeça ao orar ou profetizar, mas a mulher é instruída a cobrir a sua cabeça. Paulo vai dizer ainda, esclarecendo, que o cabelo da mulher foi-lhe dado em lugar de véu. Esse é um contraste marcante com a lei de Israel. O sumo sacerdote não devia ter contato com nenhum cadáver, nem mesmo de seu pai ou sua mãe. Isso porque ele simboliza o Senhor Jesus, que é enfaticamente santo, imaculado, separado dos pecadores. Para os outros sacerdotes, a lei não era tão rígida como nós vimos nos versos de 1 a 3. O sumo sacerdote foi instruído a não sair do santuário, ou seja, da área de dentro do santuário. Isso deveria ser verdade, pelo menos, enquanto ele estava agindo na qualidade de sumo sacerdote. Então, hoje, o Senhor Jesus entrou no lugar santo, o próprio céu, e uma vez mantém seu serviço para todos os seus santos daquele lugar.
O sumo sacerdote tinha permissão para se casar apenas com uma virgem de seu próprio povo. Portanto, a esposa de Cristo, a igreja, é considerada sem mancha, nem ruga, nem coisa feia alguma, e é somente da família da fé. O sumo sacerdote também era responsável por preservar sua própria família da degradação profana. Dos versos 16 a 24, nós temos a condição de serviço para os sacerdotes. O Senhor agora instrui Moisés a dizer a Arão que nenhum sacerdote da linhagem de Arão poderia servir na apresentação de ofertas a Deus se ele tivesse qualquer defeito físico. Nenhuma oferta deveria ter tal defeito, e o sacerdote deveria ser consistente com a oferta. Os defeitos físicos não são um obstáculo à verdadeira adoração para os crentes hoje, mas os defeitos físicos são típicos de defeitos espirituais ou morais, dos quais não havia nenhum no Senhor Jesus. Enquanto houver algo errado com a visão, o andar, a atitude, as ações ou qualquer outra coisa de caráter moral ou espiritual, não é certo assumir uma posição pública ao se aproximar de Deus, embora aquele possa ser um crente. Ele pode, inclusive, comer o pão do seu Deus, mas está desqualificado para o serviço, para o ministério. Qualquer pessoa pode ser recuperada de tais desfigurações espirituais ou morais, pois a graça do Senhor Jesus pode certamente transformar todas as coisas. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Irmãos, quando consideramos a lei de Deus e tudo que ela nos ensina, afinal, a palavra traduzida por lei, Torá, significa ensino, instrução. Então nós observamos muitos mandamentos que se cumpriram na vida e obra do Senhor Jesus na cruz. Mas há muitos outros mandamentos que são o padrão daquilo que Deus requer de nós enquanto cristãos. Ainda que não sejamos obrigados a obedecê-los, deveríamos fazê-lo com o objetivo de agradar a Deus, de fazer sua vontade. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7 que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E ele continua dizendo uns versículos depois desse, que em seu íntimo, ele, Paulo, tinha prazer na lei do Senhor. Dessa forma, cada um de nós, quando meditamos no livro de Levítico, um livro que tem como premissa a santidade e suas orientações, precisamos refletir como temos vivido, se como um santo no mundo ou como um mundano que pensa ser santo. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.